Olá, eu sou Moisés, frequentei o Centro Espírita Irmão Alfredo desde pequeno e me pediram para falar sobre a relação da evangelização infantil, da mocidade e da escola de aprendizes do Evangelho com essa formação do indivíduo dentro do centro. E eu pensei na minha própria formação e vi que na evangelização infantil existe uma proposta de vida espiritual, uma relação conectada com Deus, com o todo. Então, toda vez que a gente passa por um encontro ali no centro com a evangelização infantil, nos é colocada uma história, uma canção, uma relação com o evangelizador, um jogo, que nos coloca em relação, em contato com o Evangelho, com algumas possibilidades de aplicação disso na nossa vida. Depois, quando a gente faz a mocidade, a gente já tem essa base, essa intenção de estar conectado com Deus na vida cotidiana e apresentam pra gente ali uma forma de você aplicar isso na sua vida. Então, de que forma você se conecta com essa força, com esse todo? Então, a gente já começa a buscar músicas que estão relacionadas com a nossa potência, com a nossa vida, com aquilo que está acontecendo no momento que a gente está vivenciando a mocidade. E isso vai transbordando de uma maneira que é colocado a aplicação para fora também. Então, de que maneira eu aplico essas histórias, essas maneiras de estar que foram apresentadas na infância para a minha própria vida e como que eu coloco isso para a vida de quem está em volta, né? Então aí a gente vai buscar pessoas que a gente pode dar a mão ou lugares em que a gente pode dar a nossa canção, o nosso som, a nossa forma de se colocar, né? Então, aquela ideia do amor, da fraternidade que a gente encontra no Evangelho, ela é apresentada de uma certa maneira na evangelização infantil como uma cultura possível da vida da criança. Depois, ela é colocada como uma coisa que você pode ter para você mesmo, né? Não é só uma coisa que está em volta e que você pode transbordar na mocidade, né? Então, você chega nesse estado de aplicação e de introspecção também, daquilo que você vai buscar dentro de você, no seu momento individual, buscar nos processos dificultosos que você vai passando, a força para você encontrar as soluções do que vai vir no presente daqui a pouco, nos seus momentos presentes. Depois a gente entra na escola de aprendizes do Evangelho e a gente encontra ferramentas para acessar o nosso ser que conecta-se com Deus, que está ligado a esse todo, e para a gente transbordar com uma vida espiritual no nosso cotidiano. A base da escola de aprendizes do Evangelho me pareceu ser forte na reforma íntima. Então aparecem bastante a caderneta pessoal e os temas que vão sendo trabalhados em aula vão trazendo para a gente sempre essa intenção de buscar dentro de você aquilo que está entravado, aquilo que está tensionado, as coisas que estão dificultando sua vida e ali você vai travando uma relação de reforma, né? Então você pega o que você tem, vê se você consegue encontrar a maneira de reformar isso e chegar numa forma um pouco diferente depois, né? Para mim, a relação que eu percebo é que na infância, com a evangelização infantil, a gente coloca como possível uma vida espiritual. Na mocidade, a gente coloca possível isso como aplicação na sua própria vida e na vida dos outros. Então, é, sai só de um papel, de uma história, de uma relação, assim, numa sala e vai ser colocado para fora, então toma forma. E quando a gente chega na escola de aprendizes do Evangelho, como já é uma escola mais antiga, já colocada com relação aos adultos, já pensando que eles não passaram por um processo de formação espiritual, a escola já está mais colocada na ideia de uma reforma das coisas. Então não é mais só essa aplicação que já estava mostrada ali pra gente, mas uma reforma da vida. Então pressupõe-se que a vida tem problemas e que ela precisa chegar a uma solução melhor. Ao passo que para quando a gente vê a vida colocada, né, a vida espiritual colocada na evangelização e na mocidade, a gente vê que não está partindo da ideia de que a vida tem um problema e precisa ser melhorada, né? Coloca-se a ideia de que a vida é boa, né, de que a vida espiritual já existe, que ela é possível
e que o que precisa é ser aplicada, é ser colocada na relação, é ser vivenciada, né? Então, são ferramentas que estão trabalhando em locais diferentes, né? Ao mesmo tempo, essa lógica que é colocada de que a vida não é um problema, né? A vida espiritual não é uma coisa a ser substituída, né? Se transformar em substituto daquilo que a gente percebe que não é espiritual nessa vida, essa ideia de que ela é a própria vida, parece ser uma potência que é apresentada na evangelização infantil e na mocidade e que pode ser muito útil se quem estiver na escola de aprendizes do Evangelho der continuidade a esse tipo de processo. Mesmo que as pessoas que fazem parte, né, da escola não tenham passado por um processo de formação anterior, a ideia de que isso é a vida já se coloca de uma forma muito potente. Bom, espero ter falado um pouquinho sobre essa relação que eu vejo da formação do indivíduo dentro do centro espírita. Essa visão que eu coloquei é uma visão bastante pessoal, é totalmente baseada na minha vida pessoal. Eu coloco aqui umas ideias sobre o que eu vejo dessa formação no centro espírita, passando na evangelização, na mocidade e na escola de aprendizes do Evangelho, que de alguma maneira também tirou bases fortes dessa própria formação para pensar, né? Então, a minha maneira de ser, minha maneira de estar agora, minha maneira de pensar também está bastante formada por essa escola que a gente encontra no centro espírita. Muito grato e a gente se encontra por aí.